não precisava vir a esta sala. Era só tirar uma fotocópia da última publicação que está no vosso site e distribuir pelos deputados. Foi exatamente o que o ministro veio fazer, quer dizer, veio repetir os mesmos termos em que está a publicação trimestral sobre a dívida pública. Isso qualquer pessoa pode ver no site. Se a bancada parlamentar da Renamo colocou a pergunta, é porque a informação que o governo tem disponibilizado no seu site do Ministério das Finanças é insuficiente, é lacônica. Então, nós pedimos a presença do ministro, que era justamente para vir dar detalhes sobre a questão da dívida pública, não repetir a publicação deste boletim. E mais, a própria participação do governo aqui nesta sala, já por si já está ferida de ilegalidade. Eu digo por quê? Porque prestação de informação detalhada, esta é um dos pressupostos de um decreto aprovado pelo próprio Conselho de Ministros. Portanto, o decreto 77/2017, de 28 de dezembro, este decreto coloca como imperativo uma obrigatoriedade a produção de um relatório anual sobre a dívida de médio prazo e uma análise da sustentabilidade da dívida. Portanto, isto é uma obrigatoriedade. Também, outra obrigatoriedade que está no número 2 do artigo 2 deste mesmo decreto, é que é obrigação do governo informar trimestralmente a Assembleia da República sobre a dívida contratada e garantida as condições específicas dos empréstimos celebrados através do relatório de execução orçamental. Portanto, neste momento, o próprio ministro está em falta com a Assembleia da República. Em falta em função daquilo que impõe o decreto aprovado pelo próprio Conselho de Ministros. Neste momento, já devíamos ter pelo menos 3 relatórios trimestrais sobre a dívida pública que não chegou à Assembleia da República. Portanto, isto era importante notar que é o próprio governo que publica um decreto e este governo que viola o próprio decreto. Quer dizer, é incrível. Vou dar 2 ou 3 exemplos para concretizar isto, não ficar muito abstrato. Uma das questões que as pessoas querem saber relativamente à dívida pública não é só falar da dívida pública de forma agregada. Isto é, a dívida pública externa é tanto, a interna é X. Não é isso. Nós queremos saber de forma detalhada a composição da dívida pública, de 3 ou 4 elementos. Por exemplo, 1, fonte de financiamento, isso vem. 2, finalidade de cada empréstimo, não vem. 3, taxa de juro, não vem. Maturidade de cada financiamento, não vem essa informação, nem no vosso site. Portanto, isto era extremamente importante reparar nisso. Ainda digo mais, no número 3 do artigo 2 do mesmo decreto, diz que o governo deve publicar um relatório anual sobre a gestão da dívida pública, o seu estágio de implementação e, vejam só, os desvios face à estratégia de médio prazo. Recebemos a estratégia de médio prazo? Não. Recebemos relatórios trimestrais? Não. Quer dizer, nada disto foi feito. Portanto, há realmente necessidade de o governo assumir uma outra postura. Isto também se associa a outra questão que foi colocada várias vezes pelos meus colegas, que a própria Constituição da República tem uma norma que impõe a apresentação do relatório das atividades do governo de forma semestral e anual. Nunca foi feito. Portanto, o governo está numa situação de colisão direta com a Constituição da República, não é? Bom, falando já da China, de forma concreta, não da dívida no geral, mas antes da China, fiquei também admirado com uma coisa. Por que houve omissão total e completa, quando se fala da dívida, a dívida bilateral com o Brasil, que é outra dívida que manchou a imagem de todos os moçambicanos, nos envergonhou no mundo. Não sei se está recordado, Sr. Ministro, a questão da Odebrecht. Nós fomos discutidos no Congresso brasileiro, no Senado brasileiro, há processos a correr termos, com gente detida, por causa da dívida que nós contraímos com a dívida bilateral com o Brasil. Por exemplo, vou falar de algumas coisas só para as pessoas perceberem do que estamos a falar. Ainda no início, houve um financiamento para o estudo da construção da barragem de Moamba. Houve um financiamento para transportes públicos de Maputo e Matol. A zona industrial do comércio livre de Nacala. A barragem Moamba Major,
ainda um financiamento adicional para a conclusão das obras do aeroporto de Nacala. O aeroporto de Nacala, que é um grande elefante branco, que toda a gente viu as publicidades, que se viram na BBC e na CNN. Então, fiquei admirado porque contornou a dívida com o Brasil, que é outra grande vergonha, que envergonha todos nós. Não é? Portanto, a questão da China é realmente muito interessante, porque a China, as pessoas não conseguem perceber, quando começa o envolvimento de Moçambique com a China, foi justamente o agravamento, a curva começa a subir, porque nós, por volta de 2010, 2011, tínhamos por aí volta de 45 milhões, 50 milhões de dólares com a China, mas o gráfico inverte-se em 2016. Por quê? Por causa das dívidas ocultas. O Clube de Paris fechou as portas a Moçambique e Moçambique virou as atenções para o Oriente. Aí começa a dívida com a China. Mas começa a dívida com a China por quê? Porque a China não tem critérios rigorosos de atribuição de financiamentos. Então nós, na verdade, o que fizemos foi uma espécie, fecharam-nos a porta porque fomos indisciplinados nas regras financeiras internacionais, então fomos ao mercado negro financeiro, que é a China. Portanto, nós fomos ao Dumbanengue das finanças. Aí começa a crescer a dívida com a China, ao ponto de nós chegarmos em 2018 com 2,15 bilhão de dólares, que foi 50 vezes superior à dívida que nós tínhamos em 2010. Portanto, é interessante a forma como nós fazemos as nossas políticas monetárias e as políticas fiscais. Portanto, e uma coisa engraçada que queria levantar aqui, a dívida da China, que agora está em 2,15 milhões de dólares, tem o mesmo nível que das dívidas ocultas. Significa que, em termos de riscos fiscais, riscos monetários, a China tem o mesmo risco fiscal e monetário que a dívida oculta. Por quê? Não sendo uma dívida feita de forma transparente, logo ela tem o mesmo risco que as dívidas ocultas. Portanto, o nível de risco do Moçambique não melhorou com digamos, esta viragem para o Oriente. E depois, a Excelência estava aqui a dizer que há tudo muito transparente, porque publicam no site. Eu vou falar de coisas, disparidades incríveis que existem na gestão da dívida. Por exemplo, em 2013, vamos falar da China, em 2013, o crescimento da dívida com a China em Moçambique foi de 488 milhões. Foram assinados contratos. Mas o relatório e parecer da Conta Geral do Estado fala de 329 milhões de dólares. Portanto, há um diferencial de 150 milhões de dólares. Vocês têm que explicar o que fizeram com esse dinheiro. Em 2014, o diferencial é de 255 milhões de dólares. Portanto, não vou citar tudo, mas vou dizer que em 2019, onde Sua Excelência disse muito bem que baixou o nível de endividamento, mas o que é que aconteceu? Esse valor que baixou, não se disse quais são os projetos que foram pagos. Ainda é uma incógnita, ainda há algo oculto no meio disso. Portanto, e ainda repetiu várias vezes que os financiamentos que foram feitos foram para infraestruturas que iam garantir o retorno ou geração de receita para o país pagar essas dívidas. Eu faço um desafio. Diga-me um único projeto de investimento chinês que está a gerar rendimento agora para fazer pagamento do serviço de dívida. Não existe nenhum. E mais, por exemplo, a Ponte Maputo-Catembe, que está aqui perto de nós, nós gastamos 725, temos uma dívida de 725 milhões de dólares. Excelência, um segundo. Excelência, senhor deputado Venâncio. Caros colegas, são 10 horas e 30 minutos, a hora regimental para o intervalo. Quero pedir a vossa indulgência para que Sua Excelência, o senhor deputado Venâncio Mondlane, termine a sua intervenção. Faça favor, Excelência. Muito obrigado, senhora Presidente. Estava a dizer, é o desafio que eu estava aqui a colocar. Portanto, não existe que indique um único projeto de investimento em Moçambique que está a gerar rendimento para fazer o pagamento do serviço da dívida. Não existe nenhum. Onde se vai recorrer é sempre ao Orçamento do Estado, que na verdade o que é? Em carga de impostos é o povo moçambicano, nós é que vamos pagar isso. Um exemplo que estava para dar, a Ponte Maputo-Catembe. O que tinha sido dito, estava-se esperançado que a ponte ia receber cerca de 5 mil viaturas por dia, que não é verdade. O número mínimo que está lá, que é realístico, só permite, segundo o estudo que a OMR fez, só pode permitir a amortização da dívida da Ponte Maputo-Catembe daqui a 75 anos.
É isto que fizeram com o país. Daqui a 75 anos, os nossos netos, bisnetos, ainda vão pagar aquela dívida. Portanto, para concluir, era dizer que este é um caso muito sério. E depois eu não entendo se não há estratégias de geopolítica dentro do governo. O que está acontecendo com a China, pura e simplesmente, ela tem uma estratégia econômica a nível global, que ninguém se apercebeu que a nível da África Austral e África Oriental, 80% da dívida bilateral de todos os países é com a China. Portanto, ninguém está a perceber o que está a acontecer. E Sua Excelência estava a dizer que não é possível que a China venha, arrestar os ativos de Moçambique, não é verdade? O porto da Sri Lanka já foi arrestado. O porto de Mombasa, o governo desmentiu, mas estava para ser arrestado. Portanto, é um assunto sério e preocupante para todos nós. Portanto, eu aconselhava que o nosso governo fosse mais realístico e assumir que este regime se tornou insustentável para este país. Tendo se tornado insustentável, uma pessoa, por exemplo, do Ministro das Finanças, que é uma pessoa com um currículo muito bem recheado, respeitável, era a hora essa de abandonar o barco e não meter-se nestas magaivices, como dizem os meninos, para justificar o injustificável. Quer dizer, isto é injustificável. Portanto, eu aconselhava, nesta fase, digamos, do ouro da sua idade, portanto, deixa este barco, que este barco vai lhe afundar. Mas não disse muito obrigado.